Olá pessoal, meu nome é Flávio Lupozelli, sou diretor de cursos aqui da Odonto Partners e vim explicar para vocês um conteúdo programático da nossa especialização em harmonização orofacial. Então eu vou comentar com vocês detalhadamente o que nós temos em todos os módulos e conteúdo dessa especialização. No nosso módulo 1, nós temos lá toxina botulínica e preenchedores, nivelamento técnico. Por que é tão importante ter um nivelamento técnico? Quando a gente tem um nivelamento técnico, a gente consegue equilibrar o público, ou seja, a gente pega um público completamente heterogêneo, que vem com vários níveis de experiência, e aí a gente consegue homogeneizar esse público, né? Então isso é muito importante para o desempenho do grupo, tá? Então esse nivelamento técnico é importante para o desempenho do grupo, porque vem pessoas aí com vários níveis de formação diferentes, vários níveis de experiência diferentes, até pessoas com pós-doutorado e pessoas que nunca injetaram toxina botulínica na vida. Então, é muito importante esse nivelamento técnico ser conseguido, tá? A outra coisa, o outro aspecto, seria os aspectos comparativos entre as principais marcas, porque tem-se muita dúvida sobre se uma marca A é melhor que a B, se é melhor que a C. Então, a gente vai explicar detalhadamente o que compõe e quais são as diferenças de cada marca. Isso tudo faz parte do processo de nivelamento técnico, né? E aí a gente entra nos aspectos avançados da toxina botulínica. O que seria esses aspectos avançados? Você que está entrando numa especialização precisa conhecer profundamente, detalhadamente o mecanismo de ação da droga. Não somente aquela explicação superficial de ação em cima de SNAP 25, aquelas coisas. Não, não. Você precisa entender exatamente em que parte da célula a droga atua, quais são os seus componentes, quais são os mecanismos químicos envolvidos. Isso vai, pessoal, acredite, muitas vezes um dia inteiro de aula. Então, uma aula bem aprofundada, porque precisa ser, até porque é um curso de especialização. E toxina botulínica é uma droga de alta complexidade. Então, é necessário que você, candidato a especialista, entenda profundamente isso. Vai fazer muita diferença na sua conduta clínica como especialista em harmonização orofacial. Anatomia descritiva da cabeça e pescoço, anatomia de sistema esquelético, anatomia muscular da face, vascular e inervação. Super importante também. Não tem como a pessoa ser especialista em harmonização orofacial e conhecer anatomia de cabeça e pescoço superficialmente. Não dá. Precisa conhecer profundamente. Até para isso, né, nós temos 3 professores de anatomia aqui no nosso grupo. Eu, o professor Rodrigo e o professor Eduardo Coteca Ribeiro, que é o ex-professor titular de anatomia da Escola Paulista de Medicina, né, e é quem coordena a disciplina de anatomia aqui. O professor Eduardo é um dos grandes anatomistas do mundo, inclusive é um anatomista que corrige o Netter, que é o atlas mais lido no mundo de anatomia. Né? Então é um prazer tê-lo aqui conosco, é uma joia aqui da escola, é um grande professor. Ele foi meu professor na pós-graduação na Escola Paulista de Medicina e com certeza é o melhor que se tem no mercado para poder ensinar detalhadamente esses aspectos para vocês. Né? Aí a gente entra em neuroanatomia, neurofisiologia de dor, que é essencial, porque muitos pacientes que vão procurar a gente têm dores. Então você precisa entender como ocorre o processo de dor aguda, dor crônica e aonde a toxina botulínica pode interferir nesses processos, né? E aí a gente entra com princípios de envelhecimento, pele e anexos. Outro assunto fundamental, né? Vocês precisam entender aí detalhadamente o processo de envelhecimento. Essa é uma aula muito bacana, porque é uma aula que eu dou onde eu faço toda a abordagem do envelhecimento das camadas da nossa cabeça, ou seja, camada esquelética, camada de tecido conjuntivo, aí camada de gordura, né, de tecido celular subcutâneo, a pele, inclusive, epiderme, derme. A gente vai entender quais são os mecanismos que atuam em cada um desses processos e como eles se relacionam entre si. Então é muito importante que o aluno entenda muito bem esse processo. É uma aula super interessante, complexa, mas muito legal de vocês aprenderem, porque muda completamente a forma com que vocês vão entender o processo de envelhecimento
daqui para frente, né? E aí nós estamos no nosso módulo 2, né? Já as bases para o planejamento em harmonização orofacial. Quer dizer, o que vocês precisam saber para planejar um caso de harmonização orofacial? Então isso é muito importante, desde as marcações, desde as análises faciais, dos padrões de análise de rosto masculino, rosto feminino, como é que masculiniza o rosto, feminiza o rosto, como é que a gente age no planejamento de um paciente mais idoso, de um paciente mais jovem. Então isso é muito importante porque são abordagens completamente diferentes, né? E aí nós temos uma aula de anatomia aplicada à harmonização orofacial, veja a importância da anatomia, né? Onde a gente vai desenhar os músculos da face, né? E entender aonde a gente aplica a toxina botulínica detalhadamente. Quer dizer, a toxina botulínica não pode ser aplicada no mesmo plano, né? Os músculos, eles têm planos diferentes, o mesmo músculo tem planos diferentes no seu trajeto. E a gente precisa aprender a respeitar essa diferença dos planos na aplicação. Isso a gente ensina vocês aqui, é uma aula que eu dou, uma aula super bacana, vocês pegam, fazem os desenhos, marcam, põem os alfinetes, e a gente discute isso de forma detalhada, numa aula bem descontraída, mas bem aprofundada, né? Isso está ligado aqui à pintura facial, e depois disso vocês vão fazer pintura facial uns nos outros, né? E aí a gente vai corrigir, né? E dar nota para vocês com relação a isso. E é muito bacana porque é uma aula super descontraída, mas que fixa muito bem o aprendizado, né? Então toda essa parte de desenho anatômico, pintura facial, é uma aula que os alunos adoram, né? E aí a gente entra em alguns assuntos que são obrigatórios numa especialização. E você que já fez especialização e tem já cumpriu esse crédito, pode comunicar a gente, não precisa cumprir de novo, né? Ética, bioética, por exemplo, é um assunto que às vezes as pessoas não gostam, embora a gente tenha uma abordagem de ética e bioética bem diferenciada, bem bacana aqui. Mas tem gente que não quer assistir de novo, já tem esse crédito, não precisa assistir novamente, obviamente, né? Metabolismo proteico. Putz, essa é uma aula especialíssima, uma aula que eu dou também, muito importante, porque toxina botulínica é uma proteína. Colágeno, que é o nosso objetivo final em muitos procedimentos de harmonização orofacial, é outra proteína. Então, entender o que é uma proteína, como ela é metabolizada, como ela é transportada, para que serve e para onde ela vai, né, como ela é excretada, é absolutamente essencial para quem vai trabalhar com harmonização orofacial. E aí começamos a entrar em histologia de pele, né, que é uma aula que é dada, inclusive, pelo professor Rodrigo, que é um dos grandes nomes no Brasil, porque ele é um biólogo geneticista que trabalha com isso, mega especializado em colágeno, é um pós-doc especialista em colágeno, né, que vai detalhar esse processo para vocês e é muito importante, né, saber o que tem nas duas camadas da pele, epiderme e derme, e qual é o impacto que os nossos tratamentos podem executar nessas camadas. Aí temos um módulo 3, que a gente entra em critérios de classificação das DTMs, critério de classificação das cefaleias, muito importante porque se vai fazer uma toxina botulínica para um paciente num caso de disfunção ou num caso de cefaleia oriunda de disfunção do aparelho mastigatório, a gente precisa entender, até para a gente entender os limites, até onde a gente pode ir com a toxina botulínica e até onde a toxina botulínica não serve nesses casos também, né? Metodologia de pesquisa científica, muito importante para vocês aprenderem a ler artigo. É uma aula super bacana, vocês vão aprender a ler artigo, que tem os seus macetes para ler também, saber se um artigo é bom, se o artigo é ruim, né? E aí, e também servir para vocês depois desenvolverem o trabalho de vocês de conclusão de curso, né? Uma aula prática de estratégias de busca de bases de dados na internet para metodologia científica, muito bacana essa aula também. Essas aulas são dadas pelo professor Rodrigo, né? Fotografia e videografia, super importante, porque para aprender a documentar os casos, né? Isso tem uma dinâmica super legal, que é dada por um professor que é um super fotógrafo aqui da nossa equipe, né? Então, é muito importante também para que você aprenda a documentar os casos.
Aí a gente entra em condições mais profundas de análise facial, de planejamentos cirúrgicos, planejamentos de Hoff, né? O visagismo, que é um assunto que está em alta, né? Quer dizer, o que os aspectos de face interferem na percepção das pessoas ao seu respeito, né? O planejamento de casos com base em conceitos de visagismo, é muito legal, o visagismo está em alta no mundo inteiro. Hoje todos os grandes livros de odontologia estética estudam profundamente, tem capítulos sobre visagismo, né? O nosso módulo 4, que já começa com ácido hialurônico, preenchedores e volumizadores, sequenciamento de procedimentos para preenchedores e volumizadores, quer dizer, qual a sequência ideal que eu uso? Por onde eu começo, por onde eu termino em cada caso, né? Conceitos de luz e sombra, volumização de têmporas, de órbita, de mento, de jaws, de região zigomática, de ângulo de mandíbula, né? Rinomodelação, preenchimentos de sulco naso, marionete, preenchimentos de todo o processo de arquitetura facial, né? Os tratamentos de pele, mesobotox, skin booster, aonde isso existe, onde não existe, até onde é lenda, até onde é verdade, né? Quais são os protocolos ideais para esse tipo de coisa, né? Os bioregeneradores, tipo Profile, bioestimuladores de colágeno, né? Que são de todas as marcas que a gente usa aqui na escola, né? Conceitos AB-Face. Então, é um curso um módulo muito completo para vocês, né? E no módulo 5, a gente tem aí as doenças de pele de interesse clínico, que são super importantes. Quer dizer, doença de pele de interesse clínico significa o seguinte, se eu tenho uma doença, quais doenças que eu tenho que podem interferir no planejamento de harmonização orofacial? Discussão de casos, tratamentos de intercorrência e harmonização, treinamento de suporte básico à vida, isso é super importante, ministrado pelo professor Francisco Paca, né? Quer dizer, se eu tenho uma emergência no meu consultório, como é que eu resolvo? Vocês precisam saber, com certeza, né? Módulo 6, aí, isso tudo eu estou explicando o conteúdo programático, fora a clínica, que a gente, obviamente, tem super farta aqui na escola, né, pessoal? A escola é conhecida por ter muitos pacientes, mas a parte teórica também é muito importante para quem vai fazer especialização. Então, no módulo 6, a gente entra com MD Codes, Dynacodes, o exercício prático de marcação dos codes, né? Todos que existem aí, né? Os fios faciais no módulo 7, todas as marcas e possibilidades de fios faciais que tem no mercado, tratamento enzimático de papada, bichectomia, emagrecimento facial, quer dizer, um módulo extremamente rico para quem quer ser especialista em harmonização orofacial, né? Depois no módulo 8 a gente tem toda a parte de ultrassonografia guiada, quer dizer, vão aprender a mexer com ultrassom guiado para trabalhar em áreas de risco, né, com segurança, né? Jato de plasma, né? As aulas têm demonstração prática dos professores também, depois vocês vão para a clínica executar, então a aula é muito bem formatada, né? Discussão de casos, demonstração de caso clínico, o processo de biossegurança, que é muito importante, paramentação, vigilância sanitária, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Depois a gente tem aula no módulo 10 de cosmiatria, microagulhamento, peelings, cosméticos, gerenciamento de pele, ativos dérmicos, os lasers todos, uma grande abordagem sobre todos os lasers de harmonização orofacial, todos os tipos de peeling de harmonização orofacial, dos mais simples aos mais complexos, né? Aí a gente tem o módulo 11, que tem um cadáver lab, quer dizer, a gente dá um overview sobre todos os procedimentos que vocês aprenderam até então aqui na escola, os procedimentos de Hoff. A gente faz uma nova demonstração clínica, 2 dias de aula diretamente nos pacientes, em vez de ter aquela aula expositiva, é uma aula diferente porque é de planejamento e execução nos pacientes, que vocês acompanham 2 dias dos professores da equipe nossa trabalhando na estruturação do rosto de um paciente, com todos os procedimentos, inclusive os cirúrgicos, e depois vão mais 2 dias para um laboratório de cadáver fresco, onde eu pessoalmente escolho as peças 15 dias antes,
para garantir que as peças estejam de alta qualidade para vocês. E aí vão reproduzir tudo aquilo na peça de novo. E aí entra todas as cirurgias lip lift, corner lift, aqueles queiloplastia, abixectomias, correções de intercorrências cirúrgicas, né? Vão fazer fio também nos cadáveres para melhorar a tua técnica em planos, todas as cirurgias possíveis de executar na harmonização orofacial são abordadas. Esse é um módulo que é coordenado por mim e pelo professor Marcos César Pita, um dos grandes nomes da cirurgia de face no país, né? E aí depois a gente tem toda a parte de lipoaspiração cervical, né? E aí nós temos toda a parte no módulo 12, né? De revisão dos protocolos avançados, planejamento integrado full face. Então vocês vejam que a escola é muito focada em planejamento de casos, né? E aí, além disso, tem todos os módulos rotativos. O que são os módulos rotativos? São os módulos que acontecem várias vezes ao longo do ano. Isso é muito bom porque quem mora longe pode vir para o módulo normal e já fazer os módulos rotativos. Quer dizer, já fazer esses módulos. Os módulos rotativos não são opcionais, eles fazem parte da carga horária. Então você pode fazer eles várias vezes durante o ano. Então é muito importante, por exemplo, principalmente para quem mora longe, porque já vem para o módulo e já pode ficar 3, 4, 5 dias a mais e já tirar da frente aqueles módulos rotativos com a parte de prescrições, análises clínicas, a parte das prescrições de ativos, a parte avançada de pele, tudo isso vocês tiram nesses módulos rotativos, né? E aí a gente tem toda a parte também de ozonioterapia, de ultrassom microfocado, macrofocado, todas essas tecnologias de ROF, laser Lavian, endolaser, enfim, né, todos esses procedimentos, fisiologia hormonal em harmonização orofacial, marketing, vendas também, experiência do cliente, finanças e precificação, orientações ao TCC, metodologia científica, né? Tudo isso, nutracêuticos, quer dizer, é a especialização com certeza com uma carga horária mais completa que existe no Brasil. Toda vez que é lançado algo que tem suporte científico validado no mercado brasileiro, a gente incorpora aqui na nossa especialização para você. Então o curso é bastante denso. A gente tem muito orgulho já de ter sido por 5 vezes eleito, eu como um dos melhores profissionais, entre os 5 melhores profissionais de harmonização orofacial do país, e desses 5, 3 serem meus ex-alunos. Então é um orgulho para a escola formar tanta gente boa, tanta gente capaz, e eu espero que o próximo seja você. Então vem para o Odonto Partners, que aqui definitivamente é o lugar ideal para você se tornar especialista em harmonização orofacial. Um grande abraço e esperamos vocês aqui.